comida balanceada, entretanto, né? Sem falta de nutrientes. Então a diferença, isso se refletiu sobre a mortalidade. Nós que comiam à vontade, envelheciam muito mais rápido, morriam muito mais rápido, tinham mais diabetes, pressão alta, etc. Então, o processo incapacitante, ele começa com os fatores de risco, passando pelas doenças, né, que vão causar limitação funcional e, por fim, incapacidade. Então nós temos que atuar na prevenção dos fatores de risco, né? Prática de atividade física regular, a alimentação saudável. Isso vai evitar o risco de desenvolver pressão alta, diabetes, colesterol alterado, e vai diminuir o risco de a gente ter um AVC, nós temos um infarto, a lesão na retina, boquinha, etc., chamadas lesões em órgãos-alvo. Né? Então, prevenir a obesidade, né, o sedentarismo, a hipertensão, então, prevenir ou tratar, né, o diabetes. A síndrome metabólica é um pouco conjunto disso tudo. A obesidade, pessoas obesas, sedentárias, tendem a ter a pressão mais alta, tendem a ter a glicose mais alta e a alteração do colesterol. Isso nós chamamos esse conjunto de síndrome metabólica. Prevenir ou evitar ou diminuir e cessar o tabagismo, né? E também a depressão. A depressão, ela também faz com que nós não nos exercitemos, comemos qualquer coisa que apareça na frente, não tomamos os remédios do modo correto, e assim também é um fator de risco para envelhecimento mal sucedido. Então nós usamos esses termos: envelhecer com doença é envelhecimento mal sucedido, envelhecer de forma saudável é envelhecimento bem sucedido, né? Envelhecer com independência. A falta de prevenção daqueles fatores de risco pode levar a chamadas síndromes geriátricas, né? Depressão, lesão do próprio cérebro, AVC, por exemplo, né? Demência, seja Alzheimer ou outra causa, né? Quedas frequentes do idoso é um problema, queda não é acidente, cair uma vez, eventualmente é um acidente, mas cair uma segunda vez no espaço de tempo de menos de meio ano, quase nunca é acidente, né? Então, mais ou menos, assim como a criança começa a cair muito quando ela começa a caminhar, o idoso, quando começa a cair muito, isso pode estar significando então, uma involução, ao contrário da criança, é uma evolução, né? Perda de controle do ciclo urinário, incontinência urinária, AVC, né? Insuficiência cardíaca, coração grande, né? Pernas inchadas, surdez, cegueira por diabetes, pressão alta, etc. Então, eu estava mostrando para os senhores, portanto, que apesar da depressão, ela não ser rara entre idosos, por vários motivos, né? Perde o cônjuge, os filhos vão para cada lado, os amigos vão morrendo, vão tendo algum grau de isolamento social, mesmo que economicamente esteja bem, isso não é uma causa de depressão. Pode estar associado ao alcoolismo, por exemplo, os idosos, que moram sozinhos, né, um fator de risco. Entretanto, os idosos saudáveis têm menos depressão do que jovens saudáveis. Isso é uma coisa que eu sempre digo. Médicos experientes sempre se surpreendem com essa afirmação. Isso quem diz não sou eu, é baseado em pesquisas científicas. Né? Por quê? Porque é verdade que nós aprendemos a ter mais estabilidade mental com o envelhecimento, outra qualidade. Então, é por isso que idosos saudáveis, idosos de países desenvolvidos, né, que tiveram sua hipertensão, seu diabetes tratado, eles vão envelhecer de modo mais saudável e vão ter menos neuroses. Então, as neuroses melhoram com a idade. Hoje, também, eu acho que eu sou menos neurótico aos 40 do que eu era aos 30. Então, esse é um gráfico mostrando isso. E depressão também em idosos saudáveis, é menos comum do que a depressão em jovens saudáveis. Entretanto, os idosos, populações de idosos muito doentes, claro que não podemos ter mais depressão justamente porque são mais doentes, mas não porque são idosos apenas. Tá? Eu gostaria de chamar a atenção, falando de depressão, para uma epidemia que acontece hoje na nossa sociedade e é pouco comentada, que é a dependência dessas drogas, né? Chamados benzodiazepínicos. A grande maioria dos tarja preta, né? Os tarjas pretas são desse grupo, Rivotril, Vale, né? Lexotan. Então, é uma verdadeira epidemia na nossa sociedade a longo prazo. Muitas pessoas usam para insônia, para ansiedade, muitas vezes não tratam a depressão, que é a causa desses sintomas. Né? Usando a longo prazo pode piorar a depressão, piora os esquecimentos, aumenta o risco de queda. Então, mesmo os jovens,
o uso deve ser mais criterioso. Idosos, quase nunca deve ser utilizado, é muito mais utilizado. Uma das minhas maiores dificuldades no consultório não é dar remédios, é tirar esses remédios e ver as pessoas melhorarem. Esse tipo de medicamento, como o Rivotril, que é um dos mais vendidos no Brasil hoje, causa mais dependência, por exemplo, do que a heroína. Em uma semana a pessoa usou e já está dependente. E tem que ser tirado lentamente, porque senão vai causar abstinência. Então, doenças como obesidade vão causar um aumento do risco de pressão alta, diabetes, e direto ou indiretamente de AVC, infarto no coração, gota, artrose nos joelhos, dos calcanhares, cálculo biliar, a apneia do sono, que é aquela doença do ronco, que faz a gente ficar sonolento durante o dia, descompensa a pressão alta, a pessoa passa a ter mais sono no final do dia, cada vez mais obeso, dorme menos, fica mais estressado, um pouco mais, cada vez mais obeso, um ciclo vicioso. A hipertensão arterial, que lesa o cérebro, lesa o coração, lesa também os rins, lesa a retina. Então, isso não pode ser confundido com envelhecimento. Nós chamamos lesões em órgãos-alvo, causadas pela obesidade, pela hipertensão. Então, na sequência, o diabetes, a retina, a principal causa de insuficiência renal, de diálise, a principal causa de cegueira em idosos, doença também do coração, das coronárias, AVC, chamado pré-diabético, gangrena, certamente ele tornou conhece muito melhor do que eu, ele já teve que amputar nos casos, tudo isso devido então a doenças que poderiam ser prevenidas ou melhor tratadas e as suas complicações evitadas. E o cigarro, esse slide é português, daí ali na verdade é câncer, não tem semelhança do nome do trem, em português do Brasil, não só de Portugal. Então o cigarro, além de câncer de pulmão, câncer de bexiga, cansaço, falta de ar, chamado enfisema, AVC, infarto do coração e outros tipos de cânceres. Então, não é a idade em si, mas o tempo que a pessoa fumou. Não é a idade em si, mas o tempo que a pessoa ficou sem tratar sua pressão alta. Não é a idade em si, mas o tempo que a pessoa tem diabetes e não a tratou. Então, os três pilares básicos da saúde, já estou concluindo, basicamente, a nível de prevenção primária, são o exercício físico regular, a dieta saudável, então, tentar manter o peso, o mesmo peso até idades avançadas. A gente vai tendo cada vez mais gordura e menos músculo, mas se a gente se exercitar, essa substituição vai ser mais lenta, e a gente vai conseguir manter o mesmo peso, assim como os japoneses, até momentos próximos da morte, e não engordar na meia idade para depois ficar doente e começar a emagrecer por doença. E manter também uma atividade intelectual, laboral, se manter ativo, se sentir útil, produtivo. Isso depende de cada pessoa. Tem gente que se aposenta e fica feliz da vida, que vai passear, guardou dinheiro. Tem gente que não sabe viver sem o trabalho, se aposenta no outro dia está depressivo, mesmo que tenha dinheiro para passear. Então, essa qualidade de vida é muito individual, varia de pessoa para pessoa. Não é receita de bolo, cada um tem que encontrar a sua própria receita. Então, muito obrigado e eu estou aberto, vocês agora, para as perguntas. Então, só para concluir, por isso que depende, depende a partir de idade, até consultar o geriatra. Então, se a pessoa tem o seu médico de confiança, um clínico, um cardiologista, um neurologista que o vê como um todo, ele pode muito bem continuar com esse médico de sua confiança, não precisa ir buscar um geriatra. Mas o geriatra é basicamente um médico de idoso. Se uma pessoa mais jovem ainda não tem um médico de sua confiança, que é consultar com o geriatra para prevenir, então essa é a minha conclusão. A pergunta não é discreta, porque a pergunta aqui é dívida, Claro. Você está perguntando sobre sexualidade com os idosos. Muito importante, muito importante. Essa questão é muito importante. Então, aspectos da sexualidade do idoso.